Crença é uma derivação do verbo crer, que significa basicamente acreditar. Aquilo no que você acredita são as suas crenças. E crenças limitantes são todas as coisas que você ouviu ou vivenciou e acreditou, tomou como uma verdade. Na verdade, você foi levado a acreditar, porque uma mentira repetida por muitas vezes começa a parecer uma verdade, mas não a torna verdade. Uma mentira nunca se torna uma verdade. Uma mentira é sempre uma mentira. E crenças limitantes, em resumo, é isso. Uma mentira que, de tanto martelarem na sua cabeça, nos seus ouvidos, você começa a acreditar que é uma verdade. Mas creia, não existe nenhuma verdade numa mentira. Você não é aquilo que podem ter passado a vida toda tentando te fazer acreditar que você era. Vamos tornar a coisa palpável. Uma criança cresce ouvindo toda a vida que é burra, preguiçosa e incapaz, por uma possível dificuldade de aprendizado. Sem um acompanhamento psicopedagógico e social, que poderia facilmente diagnosticar, por exemplo, um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, essa criança carrega o peso dessas palavras lançadas sobre ela e de fato acredita que é burra, preguiçosa e incapaz. Além do complexo pela culpa e vergonha, para a burrice não tem cura. Ninguém apresenta uma solução para o que não é patológico e é considerado falta de vontade. Lembrando que estamos falando aqui de crianças, a quem já é desde a infância atribuídas tantas responsabilidades e culpas. E quando um complexo como esse é jogado sobre uma criança em formação de caráter, além dela crescer com o complexo de inferioridade e autoestima arrasada, porque ela acredita ser aquilo que foi dito sobre ela, já que os adultos maduros e que em tese sabem mais que ela estão dizendo, então só pode ser verdade. Porque se você nascer num lugar onde todos te dizem que você é uma flor azul, você provavelmente vai crescer acreditando ser uma flor azul. Até o dia em que alguém que entende muito de cores e flores te olha e identifica que visivelmente você não é uma flor azul e te apresenta ao espelho e te faz olhar e enxergar que não, você não é uma flor azul, você é uma pessoa dotada de dons e capacidades que o seu Criador te deu e te fez para ser extraordinária, porque Deus não faz nada meia boca. É você que não está enxergando quem de fato você é. Passaram a vida toda te dizendo que você era uma flor azul, mas olha aqui no espelho, veja a imagem do seu Criador refletida em você. Você foi feita à imagem e semelhança dele. E aquele que é o dono de toda a sabedoria e poder te capacitou com tudo o que é necessário para você exercer o seu chamado e o propósito para o qual ele mesmo te criou e ele te capacitará. Mas o que acontece com a maioria das crianças, principalmente oriundas de escola pública e famílias de baixa renda, é que além de crescerem com um complexo, com a culpa, acreditando que são incapazes, também não é oferecido solução para a questão. Porque para todo transtorno psicológico há tratamento e acompanhamento, mas para burrice e preguiça, aí é da natureza. Geralmente são crianças negras que entram nessa estatística desigual de tratamento. Existem tantas causas relacionadas ao aprendizado que o mínimo de estrutura de atendimento e um pouco mais de atenção poderiam facilmente e rapidamente diagnosticar possibilidades como déficit de atenção, déficit de aprendizagem, hiperatividade, transtorno de espectro autista, problema de visão, problema de audição, ansiedades, trauma. Há tantos fatores possíveis que se enquadram muito mais do que o escárnio da condenação pelo diagnóstico cruel de preguiça e burrice. Sem contar os fatores sociais, se aquela criança está devidamente alimentada, como vive dentro de casa com sua família, a possibilidade de abusos e muitas formas de abusos, meu Deus. São todas essas especulações que deveriam fazer parte de uma investigação ampla. Porque se tem algo que aprendi com mais de 10 anos de experiência em sala de aula, é que por trás de uma criança com dificuldade de aprendizado, mau rendimento escolar e mau comportamento, certamente tem algum problema muito mais profundo por trás. Mas o sistema, como o que temos no Brasil, não permite ao profissional do ensino ter sequer tempo para parar e observar com zelo essas especificidades. O professor, que geralmente trabalha em condições insalubres, também é vítima de um sistema falido, ineficiente e propositadamente mantido para não formar cidadãos pensantes.
Geralmente, um único professor pode chegar a ser responsável por turmas de 40, 50 alunos. E geralmente esse profissional tem que trabalhar cerca de 80 horas semanais para garantir o mínimo de renda digna para a sua subsistência. E ele acaba sendo tão vítima do sistema financeiro e social quanto qualquer outro cidadão brasileiro exposto e dependente dele. E nessa roda gigante, literalmente gigante, de culpados e bandidos, aquelas crianças crescem sem solução para as suas causas, já que burrice não tem tratamento. Mas o que está por trás dessa condenação tem tratamento. Só que como aquele jovem acreditou que era burro a vida toda, então, já que eu sou isso mesmo, eu não preciso me dedicar, não preciso me esforçar, não preciso vencer os meus limites e as minhas limitações. Porque se existem limitações, elas não te paralisam. Pode dificultar o caminho, mas não te paralisa. O que paralisa uma pessoa é a crença de que as suas dificuldades são determinantes para quem você vai ser. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem TDAH, ela vai enfrentar mais dificuldades. Sim, mas ela pode vencer. Pessoas com qualquer déficit, síndrome de Down, tantas condições diferenciadas que muitas crianças nascem, porém nada disso as torna incapazes. Pessoas com deficiências físicas se tornam atletas, com muito mais esforço, sim, mas possível. Tudo na vida exige algum esforço, seja você neurotípico ou não, fisicamente com ou sem deficiência. O que diferencia pessoas vencedoras é a decisão e principalmente aquilo que foi plantado dentro delas. Se foi uma crença do positivismo, do você é capaz, você pode, você vai vencer. E essas pessoas geralmente se tornam modelo, exemplo para as gerações que os sucedem. A Paralimpíada está aí para exemplificar isso muito bem. Aqueles atletas são tidos como modelos de força e superação, enquanto tem gente que com todos os membros do corpo saudáveis e está numa cama com depressão porque perdeu um emprego, por exemplo. Não estou minimizando a dor de ninguém, não. Toda dor é dor. Só que, infelizmente, as nossas crenças limitantes tornam o que seria um buraquinho que a gente podia facilmente tapar numa cratera, uma úlcera, uma ferida que é muito mais difícil cicatrizar. E falando em feridas, cada palavrinha dessa que a gente vai ouvindo na infância vai causando na criança pequenos buraquinhos que vão para a alma e representa as nossas emoções. Para o psicológico, crianças são como barro. Somos nós quem as moldamos. Somos nós os responsáveis pelos adultos que vamos ofertar para a sociedade. Os buraquinhos das palavras cruéis que vão se acumulando, e esses furinhos ao primeiro olhar podem parecer inofensivos, mas sabe o queijo tipo suíço? Que tem um buraquinho e outro buraquinho e mais outro buraquinho, e quando você vai ver o queijo está todo esburacado, ferido, machucado. E aí para você convencer aquele queijo furado, machucado, a se olhar no espelho e enxergar que ele é um queijo caríssimo, valiosíssimo e cobiçado, dá um trabalho. E Jesus fica ali do ladinho dizendo: Filho, se olha no espelho, olha teu valor. Você está todo esburacadinho, né? Feinho, todo furado. Mas tem pessoas querendo pagar em dólar e euro para consumir o que você é, o que você tem. Exatamente assim. Porque é na tua fraqueza que a minha glória se aperfeiçoa. Tem pessoas que estão precisando ser alimentadas por você. Tem gente precisando ser alimentada pelo que você tem a servir. E se você continuar se olhando no espelho e só enxergar um queijo furado e não souber o seu valor, o valor que você tem muita gente que vai ficar com fome, sem se alimentar daquilo que só você pode ofertar. Transbordar. O alimento que você tem é o melhor que Deus colocou em você. Tudo que você tem para exercer o seu propósito, sua missão, função nessa vida, Deus já colocou dentro de você. Mas se você não se olhar no espelho e enxergar a imagem e semelhança do Pai, não vai adiantar eu te dizer isso, não vai adiantar psicólogos, nem todo remédio de tratamento que o dinheiro possa pagar. Se você foi machucado na sua infância, eu sinto muito por isso. Nenhuma criança deveria passar por coisas desse tipo. Mas isso não te define. Porque a palavra diz: porque quando meu pai e minha mãe me desprezarem, me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmos 27:10. E os propósitos do Senhor não podem ser frustrados. Tudo que ele planejou para a sua vida, ele já te deu todas as ferramentas necessárias para realizar. Não sabe por onde começar? Se olhe no espelho
e somente perceba que você é uma perfeita criação divina. E tudo que há em você, que porventura não agrade ao Senhor, Ele mesmo vai moldar. Não se preocupe, essa é uma das funções do Espírito Santo. Mas pare de acreditar em todas as mentiras que te disseram. Mentiras nunca são verdades. Mentiras são só mentiras. E as crenças limitantes tendem a nos separar da fé. As crenças de que não somos merecedores precedem a perda de grandes milagres. Você é muito maior e muito melhor que imagina. E não por mérito seu, mas por aquele que vive dentro de cada um de nós. Não deixe as crenças limitantes, crenças que vêm da infância, adolescência ou até na vida adulta, mentiras que você escolheu acreditar, te paralisem e te impeçam de enxergar a maravilhosa criação que é você e que dentro de você, pote de barro. As mãos do oleiro, né, que te formou, também derramou dentro do pote dons que são necessários para servir, alimentar, matar a sede e a fome de muitas almas. Não se deixe enganar por mentiras. Você tem algo único e Deus quer usar.